podcast Direito Ambiente, seu podcast jurídico sobre meio ambiente. Bem-vindo a todos mais uma vez. Nós estamos no podcast Direito Ambiente, no nosso segundo episódio dessa série Direito Ambiental Geral. Relembrando que no primeiro episódio, o episódio anterior, nós entramos na questão de introdução ao direito ambiental, citando ali um dos conceitos doutrinários e falando também sobre a questão do objeto do direito, o sujeito do direito ambiental, ok? Nós seguimos aqui, neste episódio, citando a questão histórica, né? A evolução histórica da questão ambiental. O que se tratava antigamente na análise, né? na visão do homem com relação aos recursos ambientais. Exemplo, quando se falava em recurso florestal, a ideia é de que havia um valor naquela floresta. A floresta em uma determinada região, em um país, a análise tanto do Estado, todas as suas formas aí ao longo da história, ou análise do particular, é de que aquela floresta ela era efetivamente um potencial de recursos que poderia ser, explorado e que deveria ser explorado. Então, a ideia era, desde a antiguidade, de que aquela floresta, em algum momento, ela seria derrubada por algum sujeito dentro da sociedade. Então, o que se levava a crer em cima disso é de que, por serem recursos, num entendimento equivocado naquela época, seriam recursos infinitos, então não haveria uma preocupação maior em se proteger, em se preservar. Nós falaremos com mais calma sobre isso num episódio específico de unidades de conservação, mas temos já relatos históricos de que haviam já áreas definidas como áreas protegidas há mais de 2.000 anos. Já há muito tempo na antiguidade, alguns reis determinaram que determinadas áreas fossem protegidas ali na sua região, no seu reinado, ou pela floresta em si, ou apenas para preservar uma determinada espécie animal que existiria naquele local. Então, a visão não é a mesma de hoje, a visão da proteção do bioma, a proteção do ecossistema. Mas quando se tinha uma visão de proteção, a quanto mais para a antiguidade de hoje, voltando ao passado para a antiguidade, são casos diferenciados. Essa é a evolução histórica. A mudança de visão, então, ela vem da seguinte ideia. Falando, por exemplo, da questão da floresta, a mudança da visão é que hoje os recursos naturais eles são encarados de uma maneira diferente. Então, a floresta ela tem um valor em si. Ela deixa de ser apenas um bem material a ser explorado de forma econômica e ela passa a ser vista de tempos para cá. Isso nós podemos afirmar aí com base em toda a doutrina, em toda as informações dos especialistas, que há pouco mais de um século esse conceito de proteção, que coincide justamente com a larga criação das unidades de conservação. Normalmente, há mais de 100 anos, já existia aqui no Brasil, inclusive, os famosos parques ambientais aí pelo mundo afora. Então, esse termo parque, ele tem pouco mais de 100 anos. Nós citamos aqui, inclusive, o primeiro parque chamado de Parque Nacional, o primeiro criado no mundo, é o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, ainda no final do século XIX. Para quem assiste ou assistia ao desenho do Zé Colmeia, é justamente o parque dessa personagem de desenho animado. Então, essa ideia, o conceito de que a floresta ela tem um valor em si, é uma mudança de visão. Então, há um consenso a partir dessa evolução do pensamento de como se encara o recurso ambiental, de que eles não são infinitos. Eles são, sim, renováveis, mas nunca uma floresta que foi derrubada, ela nunca será recriada, ela não chegará ao seu patamar, ok? Nós usamos um termo jurídico, eu gostaria já de aproveitar para apresentar para aqueles que são leigos, muito utilizado
do direito ambiental, que é o chamado status quo. Utiliza-se às vezes até de forma indevida. Aquela floresta, né, no passado, essa floresta, na verdade, essa floresta que nós temos hoje aqui derrubada, mas no seu status quo do passado, então nós utilizamos o termo status quo ante. Se nós quisermos falar de uma floresta que estava em pé, que estava protegida, que fosse um ecossistema ali realmente rico e não degradado, sem ações antrópicas, se eu estou falando do passado, nós usaremos o termo status quo ante, ou seja, antes da degradação. O termo status quo somente é o status de momento. Então, se hoje essa mesma floresta ela está derrubada, ou total ou parcialmente, se ela foi degradada parcialmente, por exemplo, com a abertura de uma trilha, de uma picada ali sem autorização dos órgãos públicos, houve qualquer tipo de exploração no seu interior, no que nós chamamos de subbosque, ou seja, toda aquela vegetação rasteira de arbustos, né, a chamada vegetação arbustiva, que estejam abaixo das árvores, eu posso ter uma situação de degradação sem que corte-se a vegetação por completo, não há uma derrubada total das árvores, uma foto de satélite, um sobrevoo de fiscalização ambiental, ele vai ver a copa das árvores, mas ele não consegue ver normalmente a degradação no seu interior. Daí a necessidade da fiscalização sempre por terra. Também é difícil, mas é necessário. Então, o que ocorre? Se houver esse tipo de degradação, hoje, então eu estou falando do status quo, ou seja, do momento, qual é a situação de momento de uma floresta. Se no passado ela era totalmente preservada, ela era intocada, como costumam dizer no termo leigo, uma mata nativa, também no termo leigo, trata-se de uma situação do status quo ante. Então, essa visão sobre a questão dos recursos, ela evoluiu. Hoje, dentro do direito ambiental, do que é aceito em todas as áreas ambientais, o que é aceito é de que os recursos, eles não são infinitos, eles são renováveis, mas uma vez que determinados recursos, determinadas espécies, passem a ser exploradas de forma predatória, então haverá dano ambiental. E havendo dano ambiental, nós temos, obviamente, a aplicação do direito ambiental, ok? No primeiro momento de proteção, de resgate e de responsabilização daqueles que cometeram qualquer tipo de dano. Nós entramos então num outro termo agora, que são as correntes de proteção ambiental. Nós estamos falando de doutrina. Doutrina, os grandes doutrinadores, não só do direito ambiental, mas como eu citei no primeiro episódio, de várias áreas ambientais, elas se entrelaçam junto com o direito ambiental e algumas correntes de proteção foram ali dispostas de uma forma mais clara, mais didática. Então, nós temos a antiga ou a primeira corrente, que era a corrente antropocentrista, ou seja, no antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E essa corrente levava a ideia de que o meio ambiente, ele era protegido, ele era preservado, ele deveria ser preservado, como eu citei nos parques aí, que não tinham esse termo parque, como eu falei, o termo parque ele passa a ser utilizado no final do século XIX, mas as áreas protegidas no passado, ao longo da história, tinham normalmente essa proteção não pelo meio ambiente em si, mas a proteção para o homem. Então a primeira corrente coloca o homem no centro de tudo, o homem no centro da preservação do meio ambiente. O meio ambiente ele deve ser preservado para o homem. Essa corrente evolui, ela passa a evoluir e ali mesmo, em meados do século XVII, século XVIII, século XIX, né, com o avanço da ciência, principalmente da botânica, tá, um avanço de grandes especialistas aí, de meio ambiente, estudiosos de meio ambiente, o próprio Charles Darwin, na questão da teoria das espécies, outros botânicos, biólogos e cientistas efetivamente de estudos de questões ambientais, eles levam a uma ideia ecocentrista, ou seja, o meio ambiente no centro de tudo. O meio ambiente ele deve ser protegido por si só. Essa corrente já começa a dar o devido valor ao meio ambiente por ele, e não o homem no centro de tudo. Mas o homem, ele não pode ser separado dessa ideia, não pode ser separado dessa corrente. Então,
a questão foi atualizada e hoje alguns doutrinadores colocam dessa forma: qual é a corrente ambiental que prevalece? É a corrente de proteção biocentrista, ou seja, a vida no centro de tudo. A vida no centro de tudo. O meio ambiente, o próprio homem, integrados. Os dois devem, obviamente, estar ali no centro como os objetos de direito. Então, o homem, ele depende do meio ambiente, ele vai depender ainda eternamente. É claro que as tecnologias vão avançando, mas a matéria-prima para qualquer material industrializado, ele busca, essa matéria-prima é trazida do meio ambiente de alguma forma. Então a exploração mineral, vegetal, animal, cada vez menos animal, é claro, mas essas explorações das quais o homem depende, elas não podem ser simplesmente desfeitas de um dia para o outro. Então, na teoria atual biocentrista, a vida está no centro de tudo. O homem, sim, é o ator principal, não deixa de ser de forma alguma. Por ele explorar da sua forma e por ele explorar de forma predatória, ele passa a ser o responsável, como sempre foi, por aquelas ações danosas que partem, efetivamente, dos seus movimentos. Por outro lado, ele também é o sujeito de direito. Ele precisa do meio ambiente. Então, o meio ambiente ele tem que ser protegido pelo próprio meio ambiente, para o próprio meio ambiente e para o homem, que também está no centro dessa necessidade de proteção, de garantia de recursos. Então, a evolução da teoria das correntes vai da teoria antropocentrista, o homem no centro de tudo, isso está mais do que ultrapassado há muito tempo, passa pela ecocentrista, o meio ambiente no centro de tudo, apenas o meio ambiente. Às vezes essa teoria do ecocentrismo ela pode ser considerada por alguns como uma teoria um pouco mais radical. Então, esqueça-se o homem, o que interessa é preservar o planeta pelo planeta. Então, algumas interpretações às vezes levam a essa ideia. Portanto, nós temos hoje uma teoria mais equilibrada, a teoria do biocentrismo. É a vida no centro de tudo. A vida deve ser preservada. É claro, quando nós falamos isso, nós não estamos excluindo os demais recursos que sejam abióticos, ou seja, sem vida, como os recursos minerais, por exemplo. Mas a questão é, a vida deve ser protegida, seja ela em todas as suas formas. Um exemplo dessa questão do biocentrismo é o endurecimento de leis ambientais na parte penal, especificamente ali com relação à proteção animal, a evolução com a Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, colocando os maus tratos animais num patamar de crime ambiental e não apenas de uma contravenção como era antes de 1998 no direito ambiental brasileiro. Então, há uma definição de que toda e qualquer vida ela deve ser protegida.